Todas as tardes com a gente, entre nós, Jamil Chad, direto da Suíça, direto da Europa. Jamil trazendo notícias importantes, claro, hoje, como sempre. Mas antes de mais nada, eu quero justificar. Ontem o Jamil deixou o comentário dele, a informação dele, na verdade, gravada aqui, né? Mas foi por um bom motivo. O Jamil Chad ontem foi eleito para o Conselho do Instituto Vladimir Herzog. Uma notícia muito bacana pra gente. Parabéns antes de mais nada, viu, Jamil? Tudo bem? Boa tarde para você. Fábio, Adriana, boa tarde a todos. Obrigado aí pela referência. É de fato um momento importante para nós jornalistas, mas eu diria um pouco além. É um momento importante para a democracia brasileira. E ali não é uma eleição, não é um cargo, não. É uma convocação, basicamente. Sem dúvida. Que assumir isso é uma convocação para a luta, basicamente. Mas estamos aqui. Parabéns, viu, Jamil? A gente tem orgulho de você e de ter você entre nós, viu? É isso. Vamos lá. Ô Jamil, agora vamos para as notícias de fato que não são tão agradáveis como essa, nem de longe, aliás, né? O Brasil é o terceiro país que mais perdeu em liberdade de expressão na década, não é, Jamil? É gigantesco, na verdade, se a gente for considerar o que isso significa. Esse é um relatório do artigo 19. O artigo 19 é uma organização internacional que tem base, basicamente, nos Estados Unidos, mas ela tem eu diria, uma disseminação muito grande, justamente avaliando a questão da liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Por que artigo 19? O artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que justamente declara a liberdade de expressão como um direito fundamental. Agora, vamos tentar entender, então, o que é que eles medem. Medem justamente essa capacidade da imprensa de informar, a capacidade legal do país de permitir que a censura não seja aplicada e que, sim, os jornalistas tenham acesso às informações para reportar. Muito bem. Um problema sério, é claro, a falta de acesso. E aí, no caso do Brasil, temos dois elementos. A dificuldade em ter acesso à informação e os ataques dos poderes, não só do executivo, dos poderes em geral, em relação à imprensa. E aí os dados são dramáticos, Fábio. Nós, como você citou, um dos 3 países que mais caiu justamente nesse ranking. Os outros são, só para a gente colocar no contexto, o Afeganistão. O que aconteceu no Afeganistão? Talibã. Só isso. Talibã chegou. Só isso. Né? Eu não precisava nem continuar a frase, mas vamos só explicar. O Talibã chegou, fechou jornais, fechou ou criou uma situação de extremo constrangimento e, acima de tudo, colocou regras muito rígidas, na verdade, quase impossibilitando o trabalho das mulheres jornalistas. Afeganistão, Talibã. O outro concorrente nosso, se a gente quiser colocar dessa forma, Hong Kong. O que aconteceu em Hong Kong? A China passou a controlar de uma forma ainda mais presente qualquer movimentação da sociedade civil e, claro, da imprensa. Lembrando que na China não existe a imprensa que não seja oficial ou que pelo menos passe pelos canais oficiais. Então nós estamos aí ao lado do Talibã e da China comunista. Esse é o Brasil de 2022. Um Brasil que cai, para vocês terem uma ideia, entre 2015 e 2021, que no caso o ano passado, é o último dado do relatório, nós caímos quase 50 posições no ranking. 50 posições. E hoje ocupamos ali uma modesta posição de número 89. Agora, alguém poderia perguntar aí, Fábio, Adriano, não, mas para que vocês estão aí preocupados falando de vocês mesmos, né? Falando da liberdade de expressão dos jornalistas, da proteção dos jornalistas? Não, então, essa é a questão central. Esse é um tema da sociedade. Por que da sociedade? Porque, de fato, a imprensa tem um papel de infraestrutura, uma delas, não é a única, da democracia. Ou seja, se o cidadão não tem como ser informado sobre o que é feito com o seu dinheiro, sobre o que é feito com o seu trabalho, transformado, obviamente, em impostos, e se ele não sabe como votar, porque de fato não existem informações suficientes sobre os candidatos, você imagina que nós não estamos falando de imprensa, nós estamos falando do cidadão, do eleitor e da democracia. É isso, eu sempre digo isso, Jamil, liberdade de imprensa não é para a imprensa, né? É para todos nós. Liberdade de expressão é um direito individual de cada cidadão que deseja preservar a democracia, porque ela não é eterna, né?
Ela não tá, vivemos numa democracia até quando? É uma luta diária preservar direitos conquistados, né? E um deles, essencial, pilar da democracia, é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa. E agora, para a gente concluir, Jamil, tem uma notícia aí de que as embaixadas acabou TikTok, Instagram, redes sociais, diplomatas pelo mundo, embaixadores. Por enquanto não, está suspenso. Como é que é isso? Agora que eu ia começar a ver embaixador dançando TikTok ali no negócio, fecham a festa, é uma pena. Não, brincadeira. Olha, o que acontece é que a SECOM, basicamente o Palácio do Planalto, instruiu o Itamaraty a mandar um comunicado. Esse comunicado foi mandado para todas as embaixadas do Brasil pelo mundo, todos os postos, todos os consulados, todas as missões do Brasil, pedindo a suspensão urgente, basicamente, de tudo. Facebook, Twitter, TikTok, põe aí o nome que você quiser, todos suspensos, pelo menos temporariamente, claro, até a eleição. Isso para tentar evitar, obviamente, a questão do uso das redes sociais, das embaixadas, das missões para algum tipo de promoção do próprio governo. E aí é sugerido, pelo menos essa é a proposta, que esses postos abram novas contas, mas só com informações básicas. Então, o consulado em Nova York vai colocar ali o horário de atendimento ao público e ponto final. Essa é uma versão, e é a versão oficial. Mas existe um medo, na verdade, dos diplomatas mesmo no exterior, de que isso, na verdade, esteja sendo usado como uma oportunidade justamente para impedir que qualquer outro tipo de informação possa circular, que eventualmente não agrade também ao governo neste momento. Então, você tem aí, isso vale, claro, para as páginas oficiais, os perfis oficiais, mas ali no meio do telegrama, diz o seguinte, funcionários, embaixadores, cônsul, etc. Olha, vocês estão, eu estou traduzindo aqui a frase, tá? Mas vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, mas a gente recomenda não nos canais oficiais. Mas não, nem nos pessoais. E aí, mas apesar de ser pessoais, nós recomendamos que, de repente, leiam o resto do telegrama e sigam as nossas orientações. A cartilha. Ou seja, ali não dá para ter uma imposição. Não tem uma imposição, porque, obviamente, é uma conta pessoal do embaixador, de um diplomata, etc. Mas, obviamente, você vê. Vamos ver, esses meses vão ser extremamente intensos, Adriana. Por isso que você é muito necessário aqui entre nós. Obrigada, viu, Jamil? Até amanhã. Beijo a todos. Beijo.